E eu convido para que os irmãos abram a palavra no livro de Provérbios, capítulo 3, e certamente, assim como Deus manifestou a sua glória pela manhã, Ele vai fazer isso durante a noite. Capítulo 3 do livro de Provérbios, este capítulo é uma exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. Porque aquele que obedece a Deus não é inteligente, é sábio. Amém? E nós, o povo de Deus, nós temos a sabedoria de Deus. Deus nos dá a sua sabedoria. Então, aqui, o sábio Salomão, ele está nos exortando, nos motivando a vivermos esta fé. No versículo 26, diz assim: porque o Senhor será a tua segurança. Capítulo 3 do livro de Provérbios, versículo 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então, o Senhor é a nossa segurança. No versículo 32, diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. Ele é íntimo dos retos. E o texto básico da nossa mensagem, que é o versículo 33, diz assim: a maldição do Senhor, ou a maldição permitida por Deus, ela habita na casa do perverso, do ímpio, mas, porém, a morada dos justos Ele abençoa. Amém? A morada dos justos, diz aqui a palavra de Deus, Ele abençoa. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora, meu Deus, este é o Teu momento, a Tua hora, em que o Senhor tem liberdade para se mover, para se manifestar, para falar, para usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Que o Teu povo, Pai, que aqui está, possa ter da Tua parte, Pai, uma palavra de vida, de conforto, de vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Amém? Querido, pode se sentar na presença dEle? Glória a Deus. Olha, se nós observarmos aqui, falamos aqui sobre 3 versículos, mas principalmente o versículo 33, aqui fala sobre 2 casas, ou 2 tipos de casas. A casa do perverso e a casa do justo. Quem é justo? Quem serve ao Senhor? Amém? Então, irmãos, são esses 2 tipos de casas que os sábios se referem nesta noite. E, meditando na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 26, nós encontramos ali, no Sermão da Montanha, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falando a respeito dessas 2 casas. Jesus diz, a partir do versículo 24, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz assim, caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, não desmoronou. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquela casa tinha uma fundação sólida. Ela estava fundamentada em Cristo, estava fundamentada na palavra de Deus. Porém, diz a palavra de Deus, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí então, caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa e ela desabou. Por quê? Porque ela estava edificada sobre areia, não havia alicerces, não havia profundidade. Meus amados irmãos,
A primeira coisa que o Senhor Jesus, Ele, através da sua palavra, nos conscientiza, é que precisamos edificar a nossa casa. Segundo, a nossa casa será bombardeada cedo ou tarde, porque as chuvas certamente cairão, os rios certamente transbordarão, os ventos certamente soprarão, e eles baterão contra a nossa casa. Você que está aqui, irmão, a gente sempre diz: Senhor, livra a minha casa, livra a minha casa, e o vento vai soprar e vai bater nela, o rio vai correr e vai vir contra ela, a chuva vai cair sobre ela, e a grande vitória, a grande conquista, não é Deus livrar a casa, e sim a nossa casa estar fundada sobre uma terra profunda, sobre a rocha. Porque é como diz o salmista, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, não foi isso que ele disse? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmão, nós temos que ter essa consciência. Jesus, ele fala sobre esses dois tipos de casa, e nós precisamos ter a nossa casa edificada sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo em que os ventos estão soprando, os rios estão transbordando, querido, a chuva está caindo, os problemas estão acontecendo, mas se a tua casa está edificada sobre a rocha, fique tranquilo, porque o vento vai passar, mas a tua casa vai permanecer firme em Deus, na presença de Deus e na palavra de Deus. Por que, irmãos, que a nossa casa permanece firme? Por quê? Se nós observarmos aqui, existem algumas coisas que Deus faz, existem algumas coisas que Deus realiza para que a nossa casa esteja firme. Não é nós, ela não está firme graças a mim, ela está firme graças a Deus, porque toda a honra e toda a glória é dele, todo o poder é dele. Foi isso que Jesus me disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, é graças a Ele, é graças aos fundamentos desta casa. Por que não cai? Porque Deus, Ele abençoa a nossa casa. Não foi isso que Ele disse? Porém, a casa do justo Ele abençoa. A bênção de Deus está sobre a nossa casa. Pastor, Deus abençoa a nossa casa com o quê? Primeiro, Deus abençoa a nossa casa com proteção. Ele protege, Ele guarda. Diga assim comigo: Deus protege a minha casa. Diga: Deus guarda a minha casa. Amado, o Salmo 91 no verso 10 diz assim, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Nenhum mal vai te acontecer. Eu tenho orado para Deus, eu sei que o problema é sério, eu sei que o momento é difícil, mas eu sei que é nesse momento que Deus se faz presente em nossas vidas. Amém? Então, irmão, não fique preocupado com o mal. Ai, pastor, o mal está aí. Se o mal está aí, Deus está aqui. Deus está presente. Não vai acontecer, porque Deus nos protege. A palavra de Deus é verdadeira, meus queridos. Estava examinando no livro de Êxodo, no capítulo 9, eu quero que você acompanhe comigo. Quando Israel estava no Egito, são alguns versículos só que eu quero compartilhar com você. No capítulo 9 do livro de Êxodo, no versículo 4, diz assim, olha: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Deus fará distinção nos rebanhos. Quando o diabo vier para destruir, Deus fala:
Isso aqui é do meu servo. Quando o diabo vier com uma destruição, com uma praga, não, aqui não. Aqui tem dono. Isso aqui é de uma pessoa consagrada e ungida. Isso aqui é de um homem de Deus, é de uma mulher de Deus. Deus faz distinção. Se você observar no versículo 26, fala assim, ó: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Por todo o Egito, a nação inteira foi assolada pelas tempestades, pelas chuvas de pedra. Mas aonde estava o povo de Deus, não havia chuva de pedra. Querido, são promessas, é a palavra de Deus. E eu sempre faço questão de dizer, talvez a pessoa fala, mas este é o povo de Israel. Irmão, Jesus, através do apóstolo Paulo, diz que não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Todos que são de Cristo são descendentes da promessa. A bênção de Deus está sobre a igreja. Você é amado por Deus. Então, não tem chuva de pedra. No capítulo 9, no capítulo 10, no versículo 23, olha o que diz aqui, ó: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. O mundo está em trevas. Não é Chapecó, não é a nossa cidade, não é o estado, é a nação, é o mundo inteiro está em trevas, maldição, morte, medo, pânico, pavor, destruição, a escuridade está por todos os lugares, mas na casa daquele que serve a Deus, a luz, porque a presença de Deus está em nossas casas. Irmão, Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Ele disse que nós somos luzeiros aqui nesse mundo. Eu sinto a presença de Deus de uma forma sobrenatural, como nunca sentia antes. Porque esse é um tempo de intimidade, esse é um tempo de comunhão, esse é um tempo de estreitamento espiritual, porque como nós lemos, há uma intimidade com os justos da parte do Senhor. Esse é o momento em que Deus oferece o seu ombro, o seu colo para a sua igreja, para dizer, você não está sozinho, você não está abandonado, não temas, eu estou com você, a minha luz está sobre a tua vida, a minha presença está sobre a tua vida. Irmãos, isso é um tempo de conquista para a igreja. O diabo se levantou não contra a economia do mundo, o diabo se levantou não para matar pessoas pobres, humildes ou ricas, o diabo se levantou para destruir a igreja, para destruir a comunhão do povo de Deus, para destruir a noiva de Cristo. Mas a noiva de Cristo não pode ser destruída, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos um fundamento, aqui está o fundamento, estamos fundados na palavra, firmados na palavra. Não existe trevas para aquele que está na luz. Jesus disse, jamais aquele que me segue vai andar em trevas. Não existe trevas na tua casa, porque a luz de Cristo está resplandecendo ali, a presença de Deus está ali. Eu sinto, eu creio, irmão, nesta presença. Você já pensou aquele povo, 3 dias sentado, 3 dias deitado, porque não podiam se mover, as trevas eram palpáveis.
mas na casa dos judeus a luz resplandecia. Meu Deus, o que é isso? É a proteção de Deus, é a presença de Deus na casa do povo de Deus. O destruidor não entra, não vai entrar. Não vai entrar, em nome de Jesus. Por isso que Deus disse para o salmista, e o salmista responde, fala a todos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, você é um ungido de Deus. No ungido de Deus, Satanás não tem poder para tocar. A luz de Deus. Então, Ele nos protege. Foi Sadraque, Mesaque e Abednego que disseram para Nabucodonosor: olha aqui, ó, o Deus que nós servimos vai nos livrar da tua fornalha. Ele é poderoso. Depois Nabucodonosor faz um decreto dizendo: em toda terra, em todos os meus domínios, eu declaro que aquele que adorar ou servir outro Deus será despedaçado. Porque eu conheci um Deus verdadeiro, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o único Deus, não há outro. Não há outro. Nós servimos o único que é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. A honra, a glória, o poder, o domínio. Nós servimos o único. Nós somos privilegiados, irmãos. A proteção de Deus está sobre a tua casa. A proteção de Deus está sobre a tua família. Deus abençoa a nossa casa com provisão. Provisão. Ah, mas a pobreza, o desemprego. Irmão, não vai te faltar nada. O que eu mais tenho me colocado diante de Deus nesse tempo é isso. Deus, não permita que o teu servo, o fiel, o justo, seja envergonhado. Me coloco diante de Deus, não vai passar necessidade, porque a tua palavra diz que o Senhor supre a necessidade do justo. Eu me coloco diante de Deus, irmão, não para cobrar de Deus, porque não tenho nenhuma petulância ou autoridade para cobrar alguma coisa de Deus, mas para dizer: Senhor, teu servo, teu filho e tua filha tem feito a sua parte, e cabe ao Senhor também fazer a tua parte. É preciso que haja provisão. Olha para a palavra, irmão, nos momentos de calamidade. Lembra da viúva que foi até o profeta Eliseu? Foi até o profeta de Deus: tua serva está aqui desesperada, estou vivendo o pior tempo da minha vida. Tu sabes que o meu marido morreu, e tu sabes também que ele era teu servo, frequentava a tua casa, ia na tua igreja, ouvia a palavra que você pregava. Você sabe, o servo, o marido daquela mulher, morreu ainda jovem. Tu não sabia de uma coisa, mas eu vou te dizer: ele deixou uma grande dívida, porque não esperava morrer, era muito jovem. E alguns dizem que aquela dívida foi feita para que ele pudesse sustentar alguns profetas que estavam em cavernas escondidas. Mas ela chegou diante do profeta Eliseu e disse: olha, eles vão ser levados como escravos, os meus filhos, e eu vim aqui porque o Senhor vai ter que me dar uma solução. E o profeta então olha para ela e diz: mas o que eu vou fazer? Eu dependo da ajuda das pessoas, e você vem até mim porque você está em dívidas. O que você tem na tua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada. De repente ela lembra: não, a tua serva tem uma botija de azeite. Então ele fala: está resolvido o problema. Vai buscar vasilhas, muitas. Irmão, Deus tinha um compromisso com aquela mulher, assim como Deus tem um compromisso com a sua igreja. Às vezes a calamidade vem, Deus permite para que a gente passe a se firmar mais nele, a confiar mais nele, acreditar mais na sua palavra, nas suas promessas.
Às vezes são provas. Mas aquela mulher, ela fez a coisa certa, ela não correu para o seu credor para resolver o seu problema, ela não foi no juiz, ela foi no profeta, ela foi na casa de Deus, ela foi para a presença de Deus, porque ela sabia que o Todo-Poderoso era poderoso para resolver o seu problema. E ela fez o que o profeta disse. Você conhece, as vasilhas se encheram. E ela voltou e disse: homem de Deus, eu não posso nem entrar na minha casa, tem azeite por todo lado. Irmão, o azeite era uma das coisas mais preciosas naquele tempo. Tem azeite por todo lado. Deixa eu te dizer uma coisa: há azeite por todo lado na tua casa. Há azeite por todo lado, porque a unção do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus, ela se derrama na tua casa, ela se derrama na tua casa, na tua família. No teu quarto tem azeite, na sala tem azeite, na cozinha tem azeite, no banheiro tem azeite, aonde você for tem azeite, porque a unção de Deus está ali, a presença de Deus está ali. Esse Deus provê as nossas necessidades. Eu prego e falo a respeito de um Deus vivo que ressuscitou. Nós não rezamos para mortos, nós oramos para um Deus vivo que ouve, que anda, que se move, que ajuda, que abençoa, que resolve. Deus resolve. Pastor, eu estou diante de um problema que eu não posso solucionar, estou diante de uma dificuldade, ninguém pode me ajudar. Eu conheço alguém que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, poderosas. Deus tem coisas grandes, irmão. A chuva, ela vai parar, o rio, ele vai secar, e o vento, ele vai cessar, e a tua casa vai permanecer firme na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai destruir, Ele vai te sustentar. Venda, viva do resto, toda a tua vida. Esse é o Deus. Ele provê cada necessidade, Ele resolve. O testemunho de Davi: fui moço e agora já sou velho, mas ele disse: nunca em toda a minha vida eu vi um justo só desamparado. Se estiver desamparado, porque não é justo. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Irmão, a coisa mais linda neste versículo não é simplesmente o justo não ser desamparado, é você saber que os teus filhos serão prósperos, que a tua casa será próspera, que a bênção de Deus não vai permanecer apenas em você, mas nas gerações futuras. Os teus filhos, os teus netos serão prósperos, porque esse Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Mas pastor, o momento é difícil, querido. Não olhe para o momento, olhe para a provisão de Deus. Deus vai fazer coisas que você não imagina. Deus vai realizar coisas que você não sonhou. Quantos creem? Você crê, você recebe? Deus tem coisas para você experimentar que você nunca experimentou. Deus tem coisas para te realizar que você nunca sonhou que seria realizado. Irmão, é apenas o começo. O melhor de Deus está por vir. A crise vai passar. Quantos têm esperança? Você tem esperança? Você tem fé? Então te prepare para prosperar, te prepare para progredir, te prepare para vencer, te prepare para conquistar, porque este é apenas o início, o princípio de algo diferente que Deus tem para a sua igreja. Não estou aqui para te enganar, não estou aqui para mentir para você, estou aqui para falar de um Deus que tem autoridade, que vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele cumpre a sua palavra. Estava orando, falei: Deus, eu
Eu sempre preguei que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor prospera o seu povo, que o Senhor supra a necessidade do seu povo. Senhor, como vai ser a minha vida? Qual a minha cara se amanhã os irmãos começarem a padecer? Eu disse: Deus, aquieta-te. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme, os olhos estão abertos. Aquieta-te. Ele é Deus. Ele é Deus. Você confia nesse Deus Todo-Poderoso? Ele é Deus. Terceiro, Ele abençoa com salvação. Você lembra da família de Noé? Você lembra da casa de Noé? Você acha que na casa de Noé não existia gente rebelde? Existia. Os filhos de Noé não eram todos iguais. Cão não foi aquele que encontrou o pai sem roupa? Foi amaldiçoado por Noé? A palavra não fala da rebeldia dos filhos de Noé. Os filhos de Noé tinham defeitos, tinham fraquezas, mas nenhum deles se perdeu, porque Noé era íntegro, Noé era justo, Noé era fiel. Sabe qual é o segredo de ter uma família vitoriosa? É ter pais que são referenciais para os seus filhos. Esse é o segredo. O segredo é ser referencial. Porque os filhos não ouvem o que os pais dizem. Os filhos ouvem o que os pais fazem. Noé era justo, era íntegro, era fiel. O dilúvio veio, a humanidade inteira foi destruída, mas ele foi preservado com a sua família. Por isso que Jesus disse, através do apóstolo Paulo e Silas, para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Ah, pastor, irmão, o diabo sempre vai se levantar, o diabo sempre vai tentar tirar os teus filhos, o diabo sempre vai lutar de todas as formas, mas irmão, olha o que eu estou dizendo, o diabo vai lutar. Olha o que eu estou dizendo, o diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque maior é Deus. O propósito de Deus, irmão, permanece. Olha, o filho pródigo estava lá no mundo, o filho pródigo estava perdido no meio dos porcos, sofrendo, mas um dia ele caiu em si, e eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de vitória, irmão. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, ela vai cair em si, e esta cegueira espiritual vai cair por terra, e a salvação de Deus virá, porque Deus é fiel. A promessa é para todos. Não aceito que o diabo leve ninguém da minha família. Morro na guerra, guerreando, lutando, não aceito, não concordo, porque o meu Deus tem promessas na minha vida, porque eu estou lutando não apenas por mim, eu estou lutando pela minha descendência, estou lutando pelo futuro da minha casa, pelo futuro dos meus filhos, porque eu sou apenas o começo. Queridos, coisas maiores virão, creia, você é o começo, você é o primeiro passo, o melhor de Deus está por vir. Eu tenho feito muito contra o inferno e as trevas, e o que me consola, que é apenas o começo. Pastor, mas pelo que eu estou vendo, está difícil, não vai acontecer nada. É que o teu olhar é limitado. O teu olhar é humano, mas há outros olhos que veem mais longe. Amém? Enquanto Saulo atentava e destruía a igreja, os olhos do Senhor já estavam sobre ele.
assim como estão sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Querido, tenha esta certeza no teu coração: a salvação está na tua casa. Olha o carcereiro quando teve aquele encontro com Paulo e Silas. Depois que aquela cadeia foi destruída, o terremoto acontece, os servos de Deus, machucados, surrados, mas com bom ânimo, são levados para a casa dele. E ali ele chega, reúne a sua casa e diz: eu vi hoje algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. O que foi que você viu? Eu vi a mão de um Deus Todo-Poderoso em ação. Mas o que é isso? Não. Sabe a cadeia, lá onde eu trabalho, aquilo é tudo pedra, é tudo rocha, a segurança lá é máxima, ninguém pode destruir, mas houve algo lá que eu nunca tinha visto. Deu um terremoto, tremeu tudo, caiu tudo por terra. E como isso aconteceu? Esses homens estavam cantando, orando, de repente treme o lugar, a glória se manifesta. Eu estou aqui porque esse homem não deixou, mas na verdade eu queria mesmo tirar a minha vida, porque o carcereiro, ele tenta se suicidar. Nesse momento, minha esposa, você podia ser uma mulher viúva, sem marido. Vocês, meus filhos, vocês poderiam ser filhos sem pai, porque eu ia tirar a minha vida, mas esses homens me trouxeram uma esperança. Aí Paulo entra na sua casa e anuncia o evangelho da salvação. Naquela mesma noite, aquela casa inteira foi batizada. E aquele homem que executou Paulo e Silas, através de varas, mais de 40, agora ele mesmo pega um pano com azeite e começa a tratar as feridas de Paulo, de Paulo. Deus, tem um texto que fala que Deus faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Irmãos, isso é muito profundo, é muito poderoso, porque há uma grande diferença numa casa salva e uma casa perdida. Aquela família se converte, porque a salvação de Deus está em todos os lugares. Ninguém pode tirar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nossa herança. O mesmo que te fere, Deus faz com que trate as tuas feridas. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Deus abençoa a nossa casa com salvação. Amém? A salvação do Senhor está na tua casa, está ali. Você pode profetizar todos os dias, irmão. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos os dias. Pastor, mas lá nem todos é salvo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas nem todos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas pastor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está cada vez pior. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmão, lembre-se no poder da palavra, porque o Senhor disse que pelas nossas palavras nós seremos justificados, pelas nossas palavras nós seremos condenados. Há poder em nossas palavras. Salvação. Essa é a proteção de Deus. Para encerrar, Deus abençoa com a sua presença. A presença de Deus está na nossa casa. Nunca esqueço do testemunho do meu próprio irmão, o Dilson. Dilson veio na minha casa passar um tempo. Quando veio trabalhar na igreja, então, depois do almoço, ele sentava no sofá, virava a cabeça, tirava um cochilo. Aí ele ficou vários dias. E quando antes dele sair, dele ir embora, ele disse assim: existe muita paz nessa casa. Existe a presença de Deus nessa casa.
Irmãos, a presença de Deus precisa estar em nossa casa. A pessoa que vai lá, ela tem que se sentir bem. Ela tem que ter alegria. Porque aonde Deus está, há alegria. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. A presença de Deus é indispensável na nossa casa. É incrível, querido. Eu já entrei em muitas casas nessa minha vida, durante esse ministério que Deus me deu. Eu já entrei em casas assim que eu senti assim coisa boa, algo glorioso, mas eu já entrei em casas de pessoas que eu não via a hora de sair. Já aconteceu isso com você alguma vez? Não precisa me responder, mas já aconteceu de você chegar numa casa e você não se sentir bem, você não ter paz, às vezes a casa até de um parente familiar, pai, mãe, irmão, tio, tia, mas tem casas que você não sente sossego, paz, tranquilo, se você dormiu, se tem pesadelo, sabe? Tem casa que é assim. Mas casa do justo, cada pessoa que vem se sente bem. Paz. Que é isso, pastor? Somos nós? Sim, se formos receptivos, certamente nós teremos algo a acrescentar. Mas a diferença não é a nossa recepção, a diferença é a presença de Deus. Essa é a diferença. A presença de Deus na nossa casa. A casa do justo é abençoada. Por isso, irmão, se você é justo, se você serve ao Senhor, a tua casa sempre será abençoada. Amém? Eu quero concluir esta palavra no mesmo capítulo de Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Eu quero concluir aqui, que diz assim: filho meu, quem é filho de Deus diz amém. Esta palavra não foi escrita para o ímpio, foi para os filhos de Deus. Olha que diz aqui: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê, pastor? Porque eles aumentarão. Olha o que Deus está falando aqui: aumentar, não diminuir. Aumentarão o quê? Os teus dias. Veja só, os mandamentos de Deus aumentarão os teus dias e te acrescentarão dias, anos, do quê? De vida. E o que mais? Paz. Anos. Diga comigo: anos de vida e de paz. Olha o versículo 3: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. O que Deus está dizendo? Seja fiel. Atar o pescoço é para não me esquecer, aonde a gente vai está ali. Irmão, a fidelidade, como diz aqui, e a benignidade, ser bom, ser manso, precisa estar aqui, ó, em nós. Escreve-as na tábua do teu coração, e fazendo assim, você vai achar graça e boa compreensão diante dos homens e diante de Deus. Não só Deus, mas os homens vão concordar e se alegrar. Aí no versículo 5 fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai aplanar o caminho. Amém? Deus vai fazer, não é eu, é Deus que vai fazer. Aí no versículo 7 diz: não seja sábio ao teu próprio entendimento, ou aos teus próprios entendimentos, ou aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparte-se do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aí vem o versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
Deus está falando sobre o quê? Oferta e dízimo. Honre ao Senhor. Seja fiel no pouco, para que Ele possa te acrescentar no muito. Viu? Olha aqui os conselhos de Salomão. Olha aqui a palavra de honre ao Senhor, honre, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer que os teus celeiros se encham? Então honre ao Senhor. E para fechar, o versículo maravilhoso, que é o versículo 24, desse mesmo texto, que fala assim, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Amém? Diga graças a Deus. Pessoa que é fiel, até o sono é suave, tranquilo, porque nós estamos debaixo da bênção de Deus. É maravilhoso, irmão. São promessas para a igreja. Não quer dizer que não vamos ter batalhas. Isso quer dizer que Deus estará conosco nas batalhas, para nos dar a vitória.